Olá, pessoal! Vamos continuar hoje as nossas conversas sobre o Manual Administrativo da Divisão Sul-Americana. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho da história do Clube de Desbravadores e vamos também falar da sua fundamentação filosófica. Os desbravadores, eles são conhecidos por diferentes nomes pelo mundo afora. Aqui no Brasil, nós somos conhecidos como desbravadores. Nos Estados Unidos, são chamados de Pathfinder. E nos países de fala hispana, são conhecidos como conquistadores. O primeiro clube sul-americano foi o Clube de Conquistadores da Igreja de Miraflores, em Lima, no Peru. Esse clube foi fundado em 4 de abril de 1955 e a primeira diretora chamava-se Nercida de Ruiz. No Brasil, os primeiros clubes foram fundados no ano de 1959, em Santa Catarina e São Paulo, e posteriormente em outros estados também, como Rio de Janeiro. Nós, do Clube Meyer Pioneiro do Rio, acreditamos que o nosso clube foi fundado no dia 7 de março de 1959. Se essa data realmente for comprovada, o Clube Meyer Pioneiro do Rio seria o primeiro clube fundado no Brasil. Mas, por enquanto, ainda é reconhecido oficialmente como o primeiro clube fundado na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Muitos heróis colaboraram com o desenvolvimento do Clube de Desbravadores em todo o mundo. Alguns anônimos e outros se tornaram bastante conhecidos. Aquilo que o desbravador mais gosta de fazer é acampar, é isso mesmo. O primeiro acampamento foi conhecido como acampamento de verão e aconteceu em junho de 1926, lá em Michigan. O pastor Grover Fatick, ele queria muito realizar esse acampamento, mas ninguém acreditava que isso seria possível. Então ele foi pedir autorização, foi conversar com seus superiores, mas as pessoas não queriam ouvir. De tanta insistência, um dia ele conseguiu autorização da sua associação para a realização desse acampamento, mas com a condição de que ele teria que arcar com todos os recursos financeiros. Ele não teria nenhuma ajuda da igreja financeira para fazer isso, somente a autorização. Então ele conseguiu uma doação de $200 de 2 membros da igreja, arrumou um lugar no lago Townline, sem nenhuma estrutura de camping. Tinha apenas um barracão que poderia servir de cozinha. Não tinha nenhuma barraca para que as crianças, pudessem ficar. Então, ele conseguiu emprestado algumas tendas que eram usadas para evangelismo e também um caminhão que pudesse carregar essas tendas. Recebeu dos agricultores da região gêneros alimentícios e também ajuda para poder montar toda a estrutura do acampamento. E algumas pessoas também se colocaram à disposição, se ofereceram para ajudar no cuidado com as crianças. Quando chegaram no local, alguns pais ficaram muito assustados com a estrutura precária e trouxeram seus filhos de volta. Ficaram apenas 18 garotos no acampamento. Foi um acampamento repleto de histórias de oração, de superação, de liderança colocada à prova, de persistência, de fé. E ali o pastor Fatick conseguiu mostrar que isso era possível. A partir desse acampamento, muitos outros foram acontecendo, até que em 1954 foi realizado o primeiro Campori na Califórnia. Aqui na nossa divisão sul-americana, o primeiro Campori foi organizado pelo pastor Cláudio Bels e foi em Foz do Iguaçu, no Paraná, entre os dias 28 de dezembro de 1983 e 4 de janeiro de 1984. O Clube de Desbravadores, ele tem uma filosofia. Tudo que é feito tem um sentido, uma base, um alicerce de conceitos e princípios imutáveis que são extraídos da Bíblia e somente dela. É tirada a visão de mundo do Clube de Desbravadores. Tudo que é feito no clube deve estar embasado num firme alicerce filosófico. Lá no manual, nas páginas 14 e 15, vem falando assim: se essa base não for respeitada, o clube corre o risco de se tornar um clube de aventura,
de escotismo ou um simples departamento social da igreja e nada mais. E a gente sabe que esse não é o propósito do Clube de Desbravadores, né? O propósito do Clube de Desbravadores é desenvolver o físico, o mental e o espiritual, né? Nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço, é levar nossas crianças, os nossos adolescentes para o céu. Essa filosofia, essa base filosófica se divide em 6 áreas: a metafísica, a epistemologia, lógica, ética, estética e política. Ouvindo assim pode parecer um pouquinho difícil, né? Mas vamos lá. A primeira área é a área metafísica. Metafísica quer dizer além da física. É aquilo que existe e a gente conhece além do que os nossos sentidos podem captar. É aquilo que a gente acredita, mas que a gente não vê, que a gente não pega, né? A gente não sente o cheiro, a gente não prova. Os desbravadores acreditam em muito mais do que é revelado pelos sentidos e pela ciência. E entendem que o planeta Terra foi criado por Deus e que a sua realidade é permeada por uma guerra cósmica chamada de Grande Conflito. Os desbravadores acreditam em tudo que está escrito na Bíblia. A segunda área é a epistemologia, que é o estudo do conhecimento. Os desbravadores precisam estudar como aprender, o que aprender e se aquilo que a gente aprende tem uma validade, tem uma utilidade e condiz com a realidade. O líder precisa ter uma visão clara a respeito da verdade. O currículo dos desbravadores, ele está repleto de conhecimentos, né? A gente estuda ciência, a gente estuda natureza, a gente estuda a Bíblia. São muitos conhecimentos que são agregados na vida do desbravador enquanto ele vai fazendo as classes, as especialidades. Mas o conhecimento mais importante é o conhecimento da verdade eterna, que é Jesus Cristo. O ensino no Clube de Desbravadores precisa ser pessoal, prático, contínuo, progressivo e equilibrado. E precisa estar apoiado em 3 fontes básicas de conhecimento da verdade, que é a natureza, a Bíblia e Jesus. Através da palavra e do exemplo, do estudo e da sociabilidade e também da natureza, o conhecimento deve favorecer o desenvolvimento físico, mental e espiritual. A terceira área é a área lógica. É o estudo sobre a coerência das coisas, sobre as leis do pensamento e do raciocínio. São princípios lógicos para um desbravador. Deus valoriza e aprecia uma vida racional. O pensamento deve se basear no senso da presença de Deus, na lógica de causa e efeito, e nem tudo que é lógico para o mundo é lógico para o cristão. A obediência deve ser baseada na fé. A quarta área é a ética. É o estudo dos valores morais e da conduta. Um líder deve sempre pensar no que Deus espera dele. E nós, desbravadores, também devemos sempre pensar no que Deus espera de cada um de nós. O princípio da ética do cristão é o amor. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Clube de Desbravadores apresenta um sistema de regras baseado no amor a Deus e também no amor ao próximo. A quinta área é a estética. O desbravador precisa cuidar da sua aparência, mas lembrando sempre que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E que o mais importante é a beleza original e a beleza de caráter. O Clube de Desbravadores também gosta de realizar suas atividades em meio à beleza natural, que foi a beleza criada por Deus, né? Em meio à natureza. E nesse lugar ele pode observar toda a beleza da criação de Deus. A sexta e última área é a política. É uma disciplina filosófica que trata do poder. No Clube de Desbravadores, nós temos uma relação de hierarquia. O poder, né, é usado para servir ao outro e não para ser servido. Então, quanto mais alto você está nessa hierarquia,
mas você precisa estar disposto e disponível para servir os outros, né? O líder é aquele que mais deve servir, né? E vocês, desbravadores, que estão se preparando para um dia se tornarem líderes também, já devem ter em mente que o nosso papel, o nosso objetivo é sempre servir ao outro. O líder não deve buscar proveito próprio. Para o preenchimento dos cargos no Clube de Desbravadores, é preciso que os dons espirituais e os talentos naturais sejam respeitados, levando-se em consideração a experiência do Evangelho. Um bom líder precisa ser uma pessoa consagrada ao Senhor, precisa ser ativo e participante na obra de Deus. A igreja aceita o ordenamento hierárquico, a hierarquia, como uma necessidade e uma bênção para a comunidade. Tá? Então, hoje nós conversamos um pouquinho sobre a história e sobre a filosofia do Clube de Desbravadores. Na semana que vem, nós daremos continuidade aos nossos estudos e teremos a última aula referente à seção 1 do Manual Administrativo do Clube de Desbravadores. Até a próxima!